Fala aí, pessoal do sexto ano. Matheus Viana aqui de novo. Essa semana a gente vai continuar falando sobre a atmosfera terrestre. E para o vídeo não ficar muito longo, eu acabei dividindo o assunto propriedades do ar em dois vídeos. Tá bom? Nesse primeiro vídeo a gente vai ver várias propriedades e o segundo vídeo vai ficar só para pressão atmosférica. A primeira propriedade que a gente vai ver é a compressibilidade, que vem de comprimir, né, que é diminuir o volume. É exatamente isso. A compressibilidade é a capacidade que o ar tem de diminuir o volume dele, de ocupar menos espaço quando ele recebe uma força. Um exemplo bobinho aqui só para te ajudar a entender. Tem um recipiente em forma de quadrado e você tem algumas partículas de ar aí em azul. Você pega esse mesmo recipiente, diminui o volume dele, transforma ele num recipiente menor, as partículas de ar se aproximam e ocupam menos espaço, diminuem o volume. Isso a gente chama de ar comprimido. Eu vou botar um exemplo aqui da seringa, porque eu acho que é um exemplo bacana para comparar com as duas próximas propriedades que a gente vai ver. A seringa, aí, obviamente, sem agulha, e essa parte mais cinza aí é o êmbolo. O êmbolo é a parte móvel da seringa, que a gente empurra ou puxa. Você pega essa seringa, tampa a saída de ar dela com o dedo, para ver partículas mais ou menos nessa disposição aí, certo? Você pega essa mesma seringa, faz uma força com o outro dedo para dentro da seringa e, consequentemente, o volume, o espaço que o ar vai ter para ocupar vai diminuir. E aí observa o que acontece com as partículas, que são os pontinhos azuis ali, ó. Reparou como o êmbolo entrou mais na seringa e as partículas que estavam separadas umas das outras agora estão mais juntas, mais próximas? Isso é a compressibilidade. Desculpa. Um outro exemplo de compressibilidade é o aspecto cheio de uma bexiga, de uma bola de futebol, de vôlei. Imagina aí uma bexiga, você coloca uma bomba dentro dela, uma bomba para jogar ar lá dentro. Você continua, e se você faz isso poucas vezes, a parede da bexiga ou da bola não está sofrendo a compressão que as partículas de ar estão realizando sobre ela. Então ela fica com aquele aspecto de bola murcha. Se você continua enchendo essa bola, essa bexiga, com mais partículas, essa, essa parede, a parede da bexiga ou da bola, enfim, ela ganha um aspecto de. Ela estica, né? As paredes esticam e ganha um aspecto de bola cheia. Aquilo que dá a sensação de você olhar e aquilo que te dá a percepção de que a bola está cheia visualmente. Não precisa nem encostar na bola para ver. Você consegue olhar e perceber que a bola está cheia por causa dessa compressão que o ar está fazendo e passando para a parede da bexiga ou da bola, certo? O oposto da compressibilidade é a expansibilidade. Expansibilidade vem de expansão. Expansão é tipo espalhar, ampliar o volume, tá? Então, a expansibilidade é a capacidade que o ar tem de ocupar todo o espaço disponível para ele. Vou usar o mesmo exemplo do quadrado lá que eu botei no primeiro slide. Então, tem aí um quadrado com as 5 partículas de ar. Se você pega esse quadrado e aumenta o volume dele, essas partículas vão se espalhar por todo o espaço disponível. A gente chama esse ar de ar expandido ou ar rarefeito.
Como eu falei que eu ia comparar a seringa, ia usar o exemplo da seringa para as 3 primeiras propriedades, vou colocar de novo aqui a seringa, você vai tampar de novo a saída do ar com o dedo. As partículas estão aí, ó, representadas. Infelizmente não dá para ver, mas elas estão representadas aí. Se você pega essa seringa, a mesma seringa, em vez de empurrar o êmbolo para dentro, puxar o êmbolo para fora, olha aí a mãozinha como está no sentido diferente do que estava no primeiro slide. O êmbolo vai sair, parte do êmbolo vai sair da seringa, o volume que o ar tinha para ele vai aumentar e repara o que vai acontecer com as partículas, ó. Tá vendo? As partículas estavam próximas, quando você aumenta o espaço disponível para elas, elas se afastam para ocupar todo esse espaço disponível. Essa propriedade se chama expansibilidade. Acho bacana comparar aqui com líquido. Você pega um copo de líquido, um copo de vidro, de plástico líquido dentro, você pega esse copo, ou o conteúdo desse copo, e joga no chão, por exemplo, do quarto, a água não vai ocupar todo o espaço disponível que ela tem, não vai ocupar o quarto todo. Então, é uma propriedade do ar. O ar é capaz de fazer isso por estar no estado gasoso. Dá para você comparar também com o efeito de um perfume. Se você pega um vidro de perfume e abre, as partículas desse perfume que faz a gente sentir o cheiro são gasosas. Então elas vão se expandir pelo ambiente e as pessoas que estiverem dentro desse lugar vão sentir o cheiro. Tá? Isso é a expansibilidade. A elasticidade, pensa no elástico. Você pega um elástico, estica, você solta, ele volta à posição inicial dele, ao tamanho inicial dele. O ar tem essa capacidade. O ar, se você expande, para de fazer a força que estava expandindo o ar, ele volta ao volume inicial. Você pega o ar e faz uma força para comprimir o ar, você para de fazer essa força, ele volta para o volume inicial. Isso é a elasticidade do ar. Então, como eu disse que eu ia usar o exemplo da seringa para as 3 primeiras propriedades, vou cumprir. Ó. Mais uma vez está a nossa seringa aqui. Dessa vez também você vai tampar a saída de ar com o dedo. Mais uma vez está representada aí, ou estão representadas aí as partículas do ar. Se você pega essa mesma seringa e empurra e puxa o êmbolo, olha lá o sentido da mãozinha que apareceu aí, ó. Você empurra, puxa o êmbolo para fora, olha o que acontece com as partículas de ar. Expandiu o ar que está lá dentro. Mas se você tirar a mão daí, o êmbolo volta para o lugar e o volume do ar volta ao inicial. Então isso demonstra a elasticidade do ar. A quarta propriedade que a gente vai ver é a massa. Tudo que ocupa espaço tem massa. Então, o ar ocupa espaço, logo ele tem massa. O ar é composto por partículas, certo? Então, a massa até é pouca, né, do ar, mas existe massa, tem massa no ar. E existem algumas formas de demonstrar isso, que são, por exemplo, o vento, né? Se você assoprar uma vela, a chama da vela que está aqui, se você estiver assoprando daqui, a chama se movimenta, porque o ar está passando aqui. Então, se o ar não tivesse massa, ele não ia movimentar uma chama, por exemplo. Não ia existir o vento. Existe um experimento bem clássico, enfim, bem fácil de ser feito para demonstrar isso também, que é com um copo, você vai pegar um copo vazio, colocar um papel no fundo, de forma que ele fique preso no fundo, senão quando você virar ele cai. Então tem que ficar preso no fundo. Você vira esse copo vazio e mergulha ele na água bem retinho. O papel vai continuar seco. Por quê? Porque o ar, quando você botou o papel,
O copo tem ar dentro. Você vira de cabeça para baixo, continua tendo ar dentro. Quando você afunda, como o ar ocupa espaço, a água não consegue chegar até o fundo do copo. O ar impede que a água suba até o fundo do copo. Se você pegar esse copo e for virando devagarzinho assim de lado, ó, o ar que estava aqui dentro vai sair. É a bolha para a água poder entrar. Por isso que quando você pega uma garrafa PET com líquido, você vira a garrafa e ela estiver cheia, você virar a garrafa assim, a água cai e sobem bolhas. Por quê? Porque a água sai da garrafa, mas o ar entra. Então o ar realmente ocupa espaço. A forma de medir a massa, a unidade que mede a massa, se chama grama. Você pode estar mais acostumado a ouvir a palavra quilo, mas é porque é quilograma, né? Quilo significa 1000. Então a gente abreviou quilograma para quilo. Quando eu falo, por exemplo, que eu tenho 90 quilos, eu estou querendo dizer que eu tenho 90 quilogramas. Ou seja, 90 mil gramas de massa. Certo? Se o ar tem massa, o ar também tem peso. Por quê? Tudo que tem massa sofre a ação da gravidade. A gravidade é a força que puxa a qualquer massa em direção ao centro da Terra. Então, se eu pego um objeto e solto, ele cai porque, por ele ter massa, o centro da Terra puxa ele para baixo. Se o ar tem massa, ele sofre a ação da gravidade. E tudo que tem massa e sofre a ação da gravidade tem uma propriedade chamada peso. Só que o peso é uma ação, uma propriedade que leva em conjunto os dois elementos, tanto a massa quanto a gravidade. Se eu tenho 1 quilograma de arroz e 5 quilogramas de arroz, como a massa de 5 quilogramas é maior, a gravidade vai fazer mais força sobre essa massa. Então o peso também vai ser maior. Se você pegar 1 quilo de arroz na terra, ele vai ter um determinado peso, porque a massa está sendo puxada para baixo pela gravidade. Se você pega esse mesmo quilo de arroz e vai para um lugar, para um outro planeta, com uma gravidade menor, a gravidade vai fazer menos força nessa massa, nesse mesmo quilograma de arroz. Então, se a gravidade diminuir, o peso diminui. Se a massa diminuir, o peso diminui. Então, o peso leva em consideração esses dois elementos, tanto a massa quanto a gravidade. Como a gente consegue ver num experimento simples também, que é amarrar balões nas extremidades de um cabide. O ideal é que o cabide seja bem leve e que a linha que você amarre também seja bem leve. Se você encher igualmente os dois balões e pendurar nas extremidades, esse balão aqui tem uma massa do balão, mas do ar que está dentro dele. Se tem massa, está sendo puxado pela gravidade. Só que se do outro lado eu tenho um balão com a mesma massa, se eu estou no mesmo ambiente, a gravidade é igual, a força vai ser igual. Então eu vou ter dois balões, entre aspas, puxando as extremidades do cabide com a mesma força, que é o peso. Então ele fica em equilíbrio. Agora, se eu pego um desses balões e esvazio, ele vai ter menos ar dentro dele. Então o outro vai ter uma massa maior, logo vai sofrer mais ação da gravidade, logo vai ter mais peso. Aí desequilibra o cabide. Como um lado tem mais peso que o outro, ele puxa com mais força, o cabide fica torto. Certo? Assim como a massa é medida em gramas, o peso é medido em newtons, em homenagem a um cientista chamado Newton. Né? E se eu tenho, por exemplo, 90 quilogramas de massa, o meu peso é 900.
porque a gravidade na Terra é 10, mais ou menos 10, aproximadamente 10. Então, se a minha massa é de 90 quilogramas, o meu peso é de 900 newtons. Claro que você não precisa se importar tanto com isso no seu dia a dia, né? Se alguém te perguntar quanto você pesa, você não vai falar 500 newtons. Você vai falar 50 gramas, 50 quilogramas, 50 quilos. Então, mais para provas que você for fazer, enfim, lembra disso. Massa é a matéria ocupando espaço. Peso é a força realizada sobre essa massa pela gravidade. Tá bom? Não confundo sobre a pressão. Obrigado. Até a próxima.